como lidar com a psicologia no discipulado. Que tipo de treinamento nós devemos ter? Que tipo de abordagem deveríamos aprender a usar? Qual é a relação da psicologia com a teologia prática e pastoral, né? Bom, não é fácil, é um assunto complexo. Recomendo o material do Guilherme Nunes, vou até mostrar aqui um resumo de uma aula bônus que ele deu a respeito disso. Mas vamos começar com um gráfico que já não é lá muito simples, mas quando eu explicar vai ficar mais fácil. Ele responde a pergunta que muita gente faz: psicologia é algo bíblico? E uma resposta visual que o Dr. Richard Winter, que é formado em psiquiatria, ele é um médico, psiquiatra e professor de seminário, ele é cristão, ele, enfim, ensina aconselhamento sob o ponto de vista cristão em um seminário. Ele que criou todo um programa disso, de educação, psicologia, psicoterapia, responde essa pergunta da seguinte maneira: olha, esse gráfico tem a cruz no centro, né, o evangelho, a história, o drama das escrituras, Antigo e Novo Testamento, dentro desse quadrado, dentro dessas bordas grossas. Então, isso aqui é o que a Bíblia diz textualmente. Tem um outro quadrado aqui, que é aquilo que é congruente, que condiz com o que a Bíblia diz, que pode ser afirmado por meio da leitura da Bíblia e que pode ser também apreendido por meio da graça comum, tá? Então, dentro do quadradinho aqui, grosso, Bíblia; fora do quadradinho grosso, graça comum e inferência. E aí ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abordagens da psicologia ocidental moderna e como elas se relacionam com a graça comum e com o texto bíblico. Você vai ver que algumas delas, na verdade todas elas têm um nível de relação parecido, ou seja, todas elas têm uma grande porção de verdade e uma porção um pouquinho menor de verdade especificamente derivada da Bíblia ou especificamente compatível com alguma coisa que a Bíblia diz verbalmente. Ou seja, todas elas têm coisas boas, todas elas têm verdades, toda verdade é verdade de Deus, né? Como diziam os agostinianos aí. Então, essa graça comum, ela não está ausente das teorias e das práticas dos métodos psicológicos, tá? Há grandes verdades aí, mas há também áreas em que elas fogem aos ensinamentos coerentes com a Bíblia e fogem aos ensinamentos diretos da Bíblia, que é o que está aqui fora, então, desse quadradão. Então, não só fora do quadradinho grosso, mas do quadradão fino. Tudo que está aqui fora tem que ser rejeitado, tem que ser removido, tem que ser adaptado, tudo tem que ser, inclusive, denunciado. É importante que a gente saiba que essas coisas são falsas. Então, parcialmente, a resposta é depende, a resposta é parcialmente sim. As psicologias são parcialmente condizentes com os ensinos bíblicos e parcialmente antitéticos, alheios, conflituantes com os ensinos bíblicos. E é interessante que porque elas também se intersectam. A transpersonal, a humanista existencial, essas abordagens todas, elas têm pontos de contato entre elas, tá vendo? A sociocultural junta com a cognitiva, que junta com a behaviorista, a comportamental, que junta com a biológica ou médica e com a freudiana, da psicodinâmica. Aqui eu não vou falar de todas, mas se você pega, por exemplo, uma abordagem, vamos colocar uma abordagem que é muito comum, que é o que muitos cristãos acham que a psicologia é como um todo, né? Que é humanismo, existencialismo ou afirmação do eu. Né? Entre essas duas eu vou escolher aqui a humanista, por exemplo, que é usado para caracterizar
o miscaracterizar, descaracterizar é uma não charge, gente, qual que é a palavra que eu estou buscando aqui? Caricatura. É a caricatura que muitos cristãos fazem da psicologia, como se tudo fosse aqui humanista, existencialista ou transpessoal. Aqui, ó. A causa da disfunção, a causa dos problemas psicológicos, segundo essa abordagem, é que a gente se engana, a gente mente para nós mesmos. E a técnica, tá aqui, né, a legenda, a técnica é a reflexão, você só tem que refletir sobre isso, e aí você consegue avançar para o objetivo de satisfação pessoal, de autenticidade. Tá? Ou então, não sei, se você não consegue entender a si mesmo, você usa várias técnicas ali até descobrir a si mesmo. Enfim, então tem aqui nesse gráfico a causa da disfunção, a técnica e os objetivos. Tá? É um gráfico bem legal, depois você digere ele melhor aí. Os meus alunos deram uma olhada nele, eu acho que foi útil para eles. E agora, pegando aqui da aula do Guilherme Nunes, vou até colocar o crédito aqui, que foi ele que resumiu assim. Nessa aula, ele abordou 5 formas de relacionar teologia e psicologia. Uma forma é relacionar por meio de níveis de explicação, do David Myers. Então, a teologia consegue explicar a psique humana, os problemas emocionais e tudo mais, até certo ponto, até certo nível. Enquanto a psicologia vai mais a fundo. Então, um nível mais técnico, de maior nuance. Enfim, então, essa é uma forma de se relacionar. Elas têm uma relação de... uma é mais limitada do que a outra, essa é a ideia. A número 2 é integração, ou seja, você pode integrar essas duas coisas, fazer um bolo, pegar uma coisa que é A, outra coisa que é B e formar um bolo que é C, que é o David Powlison. E aí, que é o Stanton Jones, desculpa, e o David Powlison, ele critica essa integração porque a preocupação dele é que a Bíblia não pode ficar subordinada às questões psicológicas. Se a gente simplesmente integra a psicologia e a teologia, pode ser que, e a gente não sabe como priorizar uma coisa e outra, pode ser que realmente a teologia fique subordinada às teorias psicológicas. O terceiro approach, né, a abordagem, é a psicologia cristã. E aí você tem Roberts e Watson, e o cuidado que você tem que ter com a psicologia cristã, é um movimento aí que tá mudando até esse nome, essa label, ela talvez mude, mas o que chamam hoje de psicologia cristã, a gente tem que ter cuidado para não destruir o que não precisa da psicologia atual quando a gente está construindo uma psicologia com base cristã. Então tem coisas, às vezes seja uma questão de nomenclatura ou de organização da teoria, às vezes a gente só quer colocar uma camada, uma capa, uma máscara de cristianês. Então essa é uma dificuldade da psicologia cristã, é afirmar e deixar, digamos assim, inalterado aquilo que há de útil já na academia da psicologia. E aprender a dialogar com a academia secular também, porque uma vez que você coloca a sua nomenclatura como psicologia cristã, alguns podem entender, então é parapsicologia, antipsicologia, pseudociência ou psicologia avessa à academia psicológica atual. Então, dificuldades aí, mas existe essa forma. Então, o número 4 já é a psicologia transformacional, de Cole e Hall, com base no Stephen Evans. E o cuidado que é importante ter é não negligenciar os dados empíricos. Aprender, então, a lidar com as estatísticas, com os estudos feitos por psicólogos não cristãos. Então, não só dialogar com a academia, como foi a crítica da psicologia cristã, mas não é só a questão transformacional, mas é importante também a questão do diagnóstico, né? Como se relacionar com os dados
quantitativos e qualitativos, as pesquisas quantitativas e qualitativas. Por último, então, número 5, o aconselhamento bíblico, de David Powlison, com base no Jay Adams. Coloquei o Guilherme Nunes aqui, mas não quer dizer que ele é dessa vertente não, tá? Vou até pôr ele meio fora aqui. O ponto todo do aconselhamento bíblico, e antigamente chamava aconselhamento noutético, que ele não usava nenhum outro tipo de teoria a não ser o texto bíblico ou alguma teologia, é que ele não usa, né, não usa como recursos nenhuma teoria, abordagem mais comum na psicologia secular. Quando você pega na prática, você vai ver abordagens muito parecidas. Seja se elas foram criadas concomitantemente, independentemente, ou se sem querer o aconselhamento bíblico pegou da psicologia ou não, aí já não é dito, mas não quer dizer que pelo aconselhamento bíblico não se pautar na erudição aí da psicologia, não quer dizer que ele é totalmente diferente, a prática é totalmente alheia a isso.